Bom, acho que essa é uma pergunta muito frequente de vocês em relação ao inglês intermediário. Precisa ter uma base. Então, se você tem uma base e consegue se comunicar, ok, mas depende também da área que você vai trabalhar de vendas. Se a venda for mais ativa, que você precisa convencer o cliente, trabalhar um pouco mais na persuasão, eu acredito que o intermediário não dê conta. Mas se for algo que você só vai atender uma dúvida pontual, que você está numa loja, vai responder uma dúvida de um produto, eu acredito que sim, você consegue trabalhar com inglês intermediário. Bom, no meu emprego atual existe o salário fixo mais comissão e é de acordo com a quantidade de vendas. Então, quanto mais você vende, mais você ganha consequentemente. E em relação à média de valores, depende muito. Porque, por exemplo, existem vendedores que ganham muito dinheiro, assim como existem vendedores que ganham o mínimo. Então vai depender muito do esforço de cada vendedor. Mas se o cara for bom, se dedicar, pode ganhar 7, 8, 9 mil por mês, ou dependendo até mais, dependendo da qualificação dele e do quão bom ele é. Bom, a área de vendas tem espaço para todas as idades. É claro que vai depender muito do seu idioma, nível de idioma. Então é o que eu sempre falo, né? Essa área que eu trabalho hoje não tem como trabalhar assim com o inglês básico. O inglês intermediário vai se bater um pouco. Então você precisa ter o inglês, você precisa trabalhar o convencimento com o cliente, a argumentação. Então quanto melhor o inglês, você vai conseguir se sair melhor no trabalho. Então independente da idade, você tem que focar no idioma. Então se você tem o idioma, você vai conseguir vender, vai conseguir argumentar. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu vendo coisa, ou trabalho com vendas, ou interligado a vendas, então toda a minha experiência profissional é voltada a vendas, e aqui no Canadá não foi diferente. É claro que tem toda a parte do estudo e a parte do idioma. Então eu comecei uma empresa, como eu falei para vocês, que eu era um vendedor, só que eu atendia muitos clientes que chegavam, tinha dúvidas pontuais, só que hoje eu trabalho com door-to-door, ou seja, é uma venda mais ativa, tem que ter uma argumentação melhor. Então, além da experiência, o idioma vai evoluindo e por isso eu consegui essa oportunidade nessa empresa hoje. Bom, foi bem difícil, até porque tinha muitos termos, algumas coisas que eu nunca nem vi em português, quem dirá em inglês. Então, é claro que a gente se bate no começo, mas o que eu sempre digo é a exposição. Quanto mais a gente se expõe, a gente fala, a gente tenta, a gente erra, a gente também aprende. Então, quando eu me expus mais, realmente eu fui pegando um pouco mais o idioma. Então, isso foi deixando a gente mais confortável também para poder seguir nessa área. Não recomendo, até porque você precisa ter argumentação, você precisa conversar, você precisa se expor, você precisa entender um pouco mais do cliente. Então, como que você vai vender algo que você não consegue expressar, que você não consegue se comunicar? Então, eu não recomendo você entrar numa área de vendas, que seja por comissão, algo de metas inicial, até que você tenha um idioma, uma base forte para você ter uma argumentação melhor com o seu cliente. Então, de fato, eu não recomendo. Eu recebo uma base de clientes ao qual eu preciso bater, conversar com eles, então argumentar, falar sobre os nossos planos, como que enfim, eu tenho que convencer esse cliente a entrar conosco. E é claro, entra também as referências. Então, um cliente fechou comigo, gostou do meu atendimento, chegou um conhecido, um amigo, ele quer me indicar, ele vai, me indica, a pessoa vem falar comigo. Então, acontece isso também. Sim, atualmente o meu trabalho é como um vendedor externo, então eu tenho que estar à disposição da empresa para poder ir na porta dos clientes, conversar, às vezes viajar para outras regiões, outras cidades. Então hoje o meu emprego é externo, mas existem opções também de serem vendedores internos em lojas aqui ou até mesmo vendedores online. Bom, eu percebo que aqui no Canadá a questão de vendas em si é um pouco mais... não é tão agressivo quanto é no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai em uma loja de sapato num shopping no Brasil, normalmente os vendedores vêm em cima de você, perguntam como tá, se precisa de alguma coisa, ajuda, enfim. Aqui no Canadá, quando você vai em uma loja de sapato, essas coisas, os vendedores não vão em cima de você. Normalmente eles esperam você perguntar. Então eu sinto bastante essa diferença, sabe? No Brasil, as vendas são muito mais agressivas. Então, eu percebo que no Brasil o pessoal é mais sangue no olho para vender do que comparado aqui no Canadá. Sim, existe chance e a gente é prova disso que é possível. Então, a gente migrou através de uma oportunidade onde eu vim
na área de vendedor. Com certeza os preços aqui são muito bons se comparado ao Brasil. Eu recebo tabela de preço todo dia, então é variável. Então tem promoção que entra, por exemplo, 1,5 GB de internet fibra ótica por R$ 59,95. Então assim, 1,5 GB fibra por R$ 59,95. Quando que no Brasil você vai pagar 1,5 GB de internet fibra R$ 59,95? Bom, não sei se a empresa faz parte do programa do Atlântico. A última vez que eu pesquisei sobre empresas que fazem parte de programa foi há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, quando eu vim para o Canadá fazer visita exploratória. Depois que a gente imigrou, a gente não pesquisou mais, então não sei dizer se a empresa faz parte ou não. Eu buscaria empresas que fazem parte de um programa migratório para você poder imigrar. Aí depois que você está aqui, que você imigrou, que você, enfim, já está com o inglês lá em cima, daí sim buscar uma oportunidade que você consiga agregar e se sentir feliz dentro da empresa. Bom, eu percebo que o canadense gosta muito de conversar. Então, como eu falei anteriormente, aqui as vendas não são tão agressivas. Então, você não pode ir direto ao ponto. Então, você tem que conversar, tem que contar a história, tem que perguntar pro cara como que anda a família, e assim vai. Então, quanto mais você conversa, mais você vai criando um vínculo ali com a pessoa, mais o canadense vai gostando de você. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses porque são pessoas. Então, quando você lida com pessoas e várias pessoas, você vai encontrar o cliente gente boa, o cliente você vai conversar, o cliente você vai querer fazer amizade, como também você vai encontrar aquele cliente que você não vai querer nem passar na frente da casa dele. Então, como são pessoas e pessoas, tem os clientes que são receptivos e tem os clientes que não são. Na grande maioria, eles são um pouco mais abertos, um pouco mais receptivos do que no Brasil, por exemplo. Então eu senti essa diferença aí, principalmente atuando diretamente com vendas.